Tudo pronto para mais um Vendas e Negócios. O nosso protagonista, Márcio Barreto, vendedor 24 horas, que já está devidamente posicionado. Márcio Barreto, boa tarde, bem-vindo. Marcela Vasconcelos, que honra, viu? Nossa, essa tarde gostosa de terça-feira. Você sabe que eu conto os dias para estar aqui. Afinal de contas, essa troca incrível com os ouvintes CBN, você que nos assiste também pelo YouTube, né? Tá empreendendo, tá vendendo, tá liderando. É profissional liberal e entendeu que tem que vender, né? E muito. Somos todos vendedores, né? Pois é, então aproveita essa grande oportunidade. Nós temos uma convidada muito especial, que eu não vou revelar ainda, Marcela. Suspense. Ela comanda o ambiente das empresas. Ela é camisa 10, né? Se a organização, se tá sem organização, na verdade, né? Chama essa moça, viu? Mas antes de falar dela, eu quero falar do Grupo Saga também, que está te acompanhando aí sempre, né? Com diversas bandeiras em todo o estado de Mato Grosso. E é muito legal a gente falar. É o maior grupo de concessionários do estado de Mato Grosso e também do Brasil, tá? Você vai conhecer de perto aí marcas como Mitsubishi, como Land Rover, Jaguar, BYD, Geely também. Enfim, são muitas marcas. Hyundai, Renault, você pode escolher. Inclusive também tem aí, né, o Primeira Mão, você escolhe. A Chevrolet, João Paulo, grande abraço para você. É só você escolher a sua bandeira e comparecer ao Grupo Saga. Já disse, né? O maior grupo de concessionárias do estado de Mato Grosso, que também está eletrificando esse estado com a BYD, e eu sou prova viva disso, né? Tenho pilotado uma máquina há alguns anos. Mas, Márcia, fala, né? Sim, eu falo porque eu dirijo todo dia, então com propriedade, né, Marcela? Dá para falar, certeza, né? E o carro mais limpo e organizado você acha, Marcela? Do universo. Porque ninguém pode sentar lá nem com o pé sujo, né, Barreto? Quantas vezes você lava o seu carro por semana, Barreto? Só uma curiosidade, assim, rápida. Às vezes já aconteceu de 3, 4 vezes. Ele tem quando eu tenho reunião no shopping. Né, ele tem toque. Marina, acredita nisso? Marina, você lava isso no mês, o seu carro? Tá, eu posso explicar. Eu assino um clube, isso facilita a minha vida, né? Ele é finíssimo. É uma estratégia de venda também muito boa, tá? Você não pode colocar o carro das amigas para lavar no seu clube? Pode revezar o da Marina, o meu, da Camila? A gente pode conversar. Márcio Barreto, vamos já abrir o nosso WhatsApp para essa audiência maravilhosa, mandar pergunta. Barreto é um super especialista e convida profissionais que são referência no mercado para fortalecerem o nosso time, a nossa conversa boa. A gente não sabe nesse início de tarde ainda qual é a sua dúvida. Conta pra gente, qual é a dor, qual é o gargalo, o que tá te preocupando? Tá deixando de vender, tá ansioso, de repente perdeu o sono essa madrugada por conta disso? Manda a sua pergunta que Márcio Barreto e a nossa convidada vão responder, e a nossa intenção, a gente quer sair daqui com você aí recebendo a sua resposta merecida. Verdade, Marcela. E hoje o tema é muito interessante, eu gosto bastante. RH, recursos humanos, né? Liderança e vendas. O tripé do crescimento. Tem que trabalhar todas essas áreas. Agora, como alinhar cultura, pessoas e a performance comercial que a gente tanto fala, tanto deseja? Todo mundo quer uma máquina de vendas na sua empresa, né? Pois é. Para isso, nós trouxemos aqui Ana Galo, psicóloga, consultora em gestão de pessoas e desenvolvimento humano. Olha que legal, um tema bem legal com uma pessoa que entende muita coisa. Só que antes de apresentá-la, colocá-la na tela, eu queria falar um pouquinho dela. É psicóloga, consultora em gestão de pessoas com foco em desenvolvimento comportamental nas organizações, mais de 26 anos de experiência em recursos humanos, atuação como consultora estratégica para empresas e executivos, trabalho focado em desenvolvimento de lideranças e equipes, coach também executivo, cultura organizacional, gestão de mudanças, alinhamento entre estratégia e pessoas. Formada em psicologia, trabalha com metodologias ligadas a desenvolvimento humano nas organizações, processos de transformação cultural, especialização em gestão de pessoas, fortalecimento da liderança consciente e colaborativa. Ana Galo está com a gente hoje na bancada CBN, Marcela. Bem-vinda. Boa tarde, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Muito feliz mesmo de estar na rádio que toca notícias. Já faz um bom tempo que eu acompanho, desde a época de Brasília, que eu vim de lá. E sempre acompanhei, sempre gostei muito de ouvir notícias na CBN. Honra nossa, né, Marcela? Audiência qualificada, né, Barreto? Eu sempre falo. Diferenciada. Barreto, conta pra ela que a gente tem um bom costume aqui, que desse a gente não abre mão. É verdade. Eu conheço uma partezinha da história da Ana Galo, porém, eu sei que tem muito para contar, e queria muito saber como tudo começou, essa paixão, né? Por pessoas, por processos, por empresas, né? Por alta performance, que é o que você faz hoje.
Bom, são 26 anos de atuação em psicologia organizacional, a minha atuação sempre nas empresas. Quando eu entrei para psicologia, inicialmente eu achava que eu ia para a clínica infantil, mas o caminho realmente me levou e eu gostei muito, desde da época de faculdades, estágios e tal, então realmente a minha carreira sempre foi dentro de empresas. Legal. E aí a carreira, desde estagiária, passando para analista, assistente, chegando à gerência, em empresas lá em Brasília, né, nacional também, e quando a gente veio aqui para Cuiabá, eu comecei a transitar um pouquinho mais essa questão do desenvolvimento humano, da consultoria. E nos últimos 16 anos foi quando eu comecei a fazer a minha preparação para a saída de uma empresa especificamente, para passar a atuar em várias empresas. Que assim a gente consegue impactar mais gente, né? Perfeito. Aquela questão do poder impactar e levar conteúdo, referência, desenvolvimento para mais equipes. Ana, você lembra quando foi quando seu coração bateu um pouquinho mais forte, você falou, é isso que eu quero. Você lembra dessa virada de chave? Esse momento, eu vou resgatar lá o momento do estágio mesmo, né? Porque a gente fazia estágio, a gente fala assim, no meu tempo, a gente tinha que fazer estágio em várias áreas dentro da faculdade, né? Dentro das linhas de atuação. E o estágio em psicologia organizacional, o estar com grupos, desenvolver pessoas, isso sempre foi algo muito... Começou a mexer com você, né? Porque não era o sozinho, porque a clínica você está sozinho, né? Você e o paciente ali, o cliente, sim, né? Mais individual. Sem dúvida. Já na empresa, você está com mais gente. E aí você ter esse movimento, para mim isso é muito importante. Estar com mais pessoas, envolvida com mais pessoas, mobilizando, isso para mim faz muita diferença. Ana, que legal, Marcela. Isso é tão importante para o processo de vendas de uma empresa, né? A gente entende com respeito a todas as áreas, a produção, né? Enfim, qualquer área de uma empresa, ela é muito importante sempre. Né? A saúde dela é muito importante. Mas se a saúde financeira, ou seja, o comercial não performa, e o comercial é feito de quê? De pessoas. Então é tão importante o seu trabalho, viu, Ana? É tão legal ouvir você falar isso, porque a Ana Marcela é uma grande referência no nosso estado e o Brasil, para o Brasil também. É muito respeitada. Então, é muito legal a gente ter hoje ela na bancada. Né? Poder contribuir. Nunca errou, né, Barreto? Imagina. Queria até agradecer também nossa IO de comunicação, minha amiga Yael Botelho também, que sempre, com muito carinho, né? Tá sempre com esse olhar pra gente, acelerando esses processos, porque esses profissionais é difícil conseguir agenda, tá? Foi um namoro antigo, né? Vai conseguir, né? Já tem um tempinho que a gente está tentando, né? Quando dá, quando não dá, e agora hoje conseguimos. Providência, veio no dia certo, na semana certa e com muitos assuntos. Eu fiquei curiosa quando que você faz esse salto, essa transição de Brasília para Cuiabá. Verdade, eu já ia perguntar, conta esses detalhes. Porque eu conheço o Paulo há tantos anos aqui em Cuiabá, né? Gente, Paulo, né, é o esposo da Ana, né? Quem é o Paulo? Né? Quem é o Paulo? Então eu fiquei assim, poxa, será que ele é daqui, são daqui? Então conta de onde... Bom, a gente se conheceu aqui em Cuiabá, minha irmã morava aqui, isso há mais de 33 anos, que nós estamos casados há 33, então são 36 anos, né? Foi o nosso primeiro contato, ele morava aqui e eu morava em Brasília. E quando nós nos casamos, nós nos mudamos para o interior de São Paulo, porque ele trabalhava numa multinacional e foi para lá. E de lá a gente foi transferido para cá, Goiânia, Brasília, e aí por conta do negócio próprio que o pai já tinha na área de veículos, né? O pai dele já tinha na área de veículos, ele veio e eu vim junto, né? Na época ainda terminando faculdade, aquela questão. Na verdade, quando a gente veio da segunda vez aqui para Cuiabá, eu já tinha terminado a faculdade, mas ainda estava começando na carreira. Então, vim acompanhando realmente. Você sente cuiabana? Já são 22 anos aqui em Cuiabá. De alguma forma, a gente tem que agradecer o Paulo Boscolo, que é um camarada que eu admiro muito, cara. O Paulo, eu falei pro Paulo esses dias, há um tempo atrás, até comentei com a Ana esse final de semana, a gente acabou se encontrando no evento e muito legal, assim, como o carinho que eu tenho pelo Paulo e admiração. Ele é um grande homem em estatura, mas muito grande homem, na minha opinião, como ser humano, né? E a Ana sabe disso, até porque se a Ana está hoje atuando no mercado, a gente acabou de falar que ela está performando tão bem. Paulo, obrigado por manter a Ana aqui com a gente, né? E ter importado de alguma forma a Ana para o nosso estado de Mato Grosso, né? Algumas pessoas me perguntam, na verdade, principalmente o público feminino, quando eu falo do trabalho, nós somos casados há 33 anos, temos 2 filhas, e não é fácil conciliar todas as atividades, e as pessoas me perguntam, como eu disse, principalmente o público feminino, me pergunta como é que eu fiz,
né, como é que eu consegui e tal. E eu costumo dizer que eu não teria conseguido sem o apoio dele, porque realmente foram muitos finais de semana trabalhando, muitas horas de ônibus aqui para o interior do estado ou em outros locais. Eu atendo, por exemplo, empresas no Pará. A gente chega em Belém, você pega um ônibus e ainda vai para mais algum lugar. Enfim, se eu não tivesse o apoio, a compreensão dele, eu realmente não conseguiria. Bom, mais um então, ponto, agradeço muito mesmo por ele, né? Legal essa revelação, Paulo. Ele tá assistindo, imagina, abriu um sorriso agora. Paulo está aqui com a gente, inclusive, também, nos primeiros programas. Verdade. Né? Paulo Bosco, do Grupo Saga aí. Grande abraço, Paulo, na Mitsubishi, ela comandando a Mitsubishi desde muitos anos, aí junto com o Grupo Saga agora também. Muito bom, viu, Paulo? Obrigado, querido. Eu já queria uma pergunta aqui, já falando quando a gente pensa muito nessa performance da venda de uma empresa, né, para poder ela se manter bem, com a saúde financeira. Na prática, onde, na sua opinião, Ana, as empresas mais erram, mais falham ao tentar alinhar RH, liderança e vendas? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né, Márcio? A gente vai falar, todo o processo vai começar realmente não só na contratação das pessoas, mas como que a empresa faz essa ambientação desse profissional que chega, que a gente vai, hoje em dia a gente usa muito a expressão do onboarding, né? Mas para a empresa fazer um bom onboarding, ela tem que ter essa estrutura, ela tem que ter essa base de o que é importante para ela, como que a gente funciona aqui internamente. Então, eu vou dizer assim, não existe um elemento, mas essa combinação de elementos. Toda empresa, quando é idealizada, quando ela é pensada, ela precisa ser pensada também qual é o propósito dela. Resultados são essenciais, né? Uma empresa não existe sem resultados. Mas para que o resultado aconteça, são pessoas que fazem os resultados. Mesmo com toda a inteligência artificial que a gente tem e vai ter, automação, enfim, mas são as pessoas que vão gerar resultados em alguns segmentos de uma forma muito, muito próxima. Não, e a Ana falou uma coisa interessante. A que custo eu quero resultado na minha empresa? Porque tem empresas performando bem, mas às vezes não é de forma saudável, já que a gente, e você mais do que ninguém, sabe o valor das pessoas na operação, né? Eu estava hoje de manhã conduzindo uma atividade com a CDL Cuiabá, tem um programa muito legal sobre desenvolvimento de líderes, e a gente estava falando exatamente sobre essa questão, né? Uma boa empresa para se trabalhar é feita também por bons líderes para se trabalhar. Perfeito. E como que esses líderes estão sendo preparados dentro da equipe para desenvolver as pessoas na sua equipe, para transmitir os valores da empresa, porque os líderes é vamos dizer assim, uma verdade dentro do RH que, dentro das empresas, é que os líderes são os guardiões dos valores da empresa. Então, como que a empresa está cuidando dos líderes para que isso seja reproduzido nas pessoas? Agora, precisa haver muita coerência, né? Não tem outra expressão, coerência entre aquilo que está ali na parede, dos valores que são legais e bonitos, mas como que a gente vê isso na prática? E sim, responsabilidade dos líderes traduzir isso no dia a dia, desde que seja essa questão da empresa, que é a questão da cultura, né? E o cenário dos sonhos, né? Porque a gente fala também no processo final de vendas que todo empreendedor, né, Marcelo, está querendo que o time venda para o cliente final. E aí a gente vai lembrar desse primeiro cliente, né? Que é esse colaborador, né? Como essa empresa está se vendendo, como você falou do onboarding, ou seja, como eu ambiento, será que eu tenho já? Será que eu sei bem? Porque eu vejo muitas empresas, a gente treina muitos times, e é muito engraçado quando a pessoa fala assim, o fulano não está vendendo, ele me falou na entrevista que sabia vender, que era bom. Eu falei, pois é, né? Pois é, né? Mas e você quanto a isso? Você tem algum processo? Você mostrou para ele o que você queria, como você trabalha, se é com ética ou se tem um jeitinho brasileiro aqui dentro? Ou seja, se a minha casa é uma bagunça, quem entra encontra a bagunça. Reproduz a bagunça, né? Reproduz, né? E mantém. Louco isso, né, Marcela? E ela falou da acolhida, né? De quando entra esse profissional. É algo que eu vejo pouco as pessoas falando sobre essa importância. Parece que pulam, que aceleram essa parte. E é muito fundamental. Eu fiquei puxando da minha memória algumas vezes onde eu comecei em uma empresa e essa acolhida não foi legal. Pela estranheza dos novos, que se sentem ali numa situação de risco. Ameaçados às vezes. Pelo despreparo dos profissionais. Já contratou, já está aí, agora você anda sozinho. As pessoas não acolhem bem na maioria e parece que isso não é importante. Por quê? Então, na verdade, assim, enquanto RH, eu vou dizer que, poxa vida, isso é extremamente importante. É o primeiro contato da pessoa com a empresa, é o primeiro momento dela conhecendo a realidade da empresa, entendendo como que as coisas ali funcionam, porque isso é cultura.
A cultura, a gente tem várias definições, Edgar Schein é um excelente professor do MIT que traz o conceito da cultura, mas além do conceito de cultura é aquilo que é permitido ser feito dentro da empresa. Então, quando a pessoa chega numa empresa nova, ela não sabe como as coisas ali funcionam. Então, ela precisa desse momento de ambientação, desse cuidado, dessa orientação do como aqui nós fazemos, para entender os pressupostos, entender os valores, entender os artefatos da cultura. Artefatos são símbolos concretos que a gente visualiza, né? A caneca, é aquela imagem, aquela frase na parede, é aquele símbolo que está ali naquele canto. Quem é aquela foto? São artefatos da cultura que fazem o jeito de funcionar da empresa. Então, o funcionário, quando ele entra, uma pessoa nova, quando entra numa empresa, precisa ter esse movimento de entender o que isso tudo significa, para que não haja o que você acabou de falar, dessa resistência também. De repente, eu nem estou sabendo que uma pessoa vai ser contratada e vai trabalhar aqui do meu lado. No dia seguinte, tem uma pessoa aqui, do nada. Né? Chega alguém e senta aqui do meu lado. Então, como é que a gente consegue ir traduzindo isso para os colaboradores? Aí entra a questão do treinamento, entra a questão do desenvolvimento, como que a gente vai cuidando disso tudo. Não necessariamente, que eu falo com muito cuidado, uma empresa às vezes não tem estrutura para ter um profissional de RH para cuidar disso, mas ela pode ter uma consultoria, ela pode ter essa ideia e fazer isso acontecer de uma forma natural ali. Eu tenho uma empresa pequena, sei lá, um comércio que envolve em poucas pessoas. E mesmo ali eu não tenho que ter um consultor, mas eu tenho a ideia do cuidado com as pessoas. E isso vai fazer toda a diferença. Isso fideliza pessoas, porque a gente pensa sempre em fidelizar o cliente. Mas o que faz aquela pessoa gostar e querer estar naquela empresa? Aí entra o sentido de estar ali. A gente diz assim, por que você disse sim para onde você está? Porque todo contrato de trabalho, antes do contrato, passa por um sim. Eu disse sim em realizar isso aqui. Então, para você, colaborador, para você, funcionário de uma empresa, por que você disse sim aonde você está? Para você, líder, também. Por que você disse sim para a liderança? Né? E aí, não, eu digo sim para a liderança porque eu vou ganhar mais. Opa, ônus e bônus da liderança. Existem muitos desafios e às vezes não é o líder que ganha mais. Às vezes não é. Nem sempre o líder ganha mais, Ana. Às vezes o vendedor consegue ganhar mais. Exatamente. Verdade. Tá vendo? Tem casos até de mais que alguns CEOs, hein? Olha que loucura. Gente, eu tô adorando o repertório, a didática da Ana, maravilhosa. Ainda bem que o Barreto falou, Marcelo, se prepara que essa mulher vai entregar tudo e ela tá aqui posicionada. Manda a sua pergunta, aproveita, porque o minuto dessa mulher custa caro. E ela tá aqui na CBN para conversar com você, né, Barreto? Falar isso. Muito bem, aproveitem. Márcio Barreto, vamos lembrar os tempos de radialista? Vou chamar, Você sério? chama, Barreto, por favor. Senhoras e senhores, está chegando o repórter CBN. Voltamos já. Terça-feira, 17 de março de 2026, seguimos com vendas e negócios na CBN Cuiabá. Você chegou agora? Ô, sorte, bem-vindo, bem-vinda ao Faleiro que muito te interessa. E hoje, nossa convidada é Ana Galo, psicóloga, consultora em gestão de pessoas e desenvolvimento humano. Em pauta, RH, liderança e vendas, o tripé, presta atenção do crescimento, como alinhar cultura, pessoas e performance comercial. Era tudo que você buscava nessa terça-feira? Então, segue sintonizado ou conectado conosco. Estamos ao vivo no YouTube CBN CBA. Tem já um ouvinte querido participando, vou mandar um abraço para alguns. Luciano Ramalho, um beijo para você. Julamec lá da Paraíba, audiência que não tem fronteira. Olha. E Éder, querido, sempre conosco. Já deixou uma pergunta para você, Ana. Ele está dizendo assim, oi Marcela, gostaria de saber a opinião da sua convidada a respeito de que o Brasil, diferente de alguns outros países, ainda vemos vagas sem descrição de salário, filtros invisíveis por idade, IA eliminando perfis antes da conversa. Não acha se as empresas usassem critérios mais claros na contratação, poderiam evitar principalmente discriminação como o etarismo, que ainda é muito forte? É o Éder, ele disse que leu uma matéria a respeito e quer saber da nossa especialista. Legal, Éder. hein? Boa, Éder. Boa pergunta, né? Eu gostei. Complexa. Essa audiência é qualificada. E Éder, eu vou dizer para você que cada vez mais está sendo utilizada a IA para filtros de currículos. Antes não era IA, eram filtros, palavras que você colocava, que se adequavam ou não àquela necessidade da empresa.
aqui a gente entra realmente num dilema, eu vou dizer. Porque como facilitadora e como consultora, eu vou dizer, eu já recebi, recente fiz um processo seletivo que eu recebi mais de 400 currículos. Eu não consigo olhar 400 currículos. Então, a IA, ela vai me ajudar a enxergar o que tem, dá mais o match cultural, que é como a gente fala, né? O fit cultural. Aquilo que eu preciso, aquilo que a pessoa também precisa. Processo seletivo é esse ponto de encontro. Aquilo que a empresa está precisando e aquilo que você pode oferecer. Porque se há um desencontro aí, há sofrimento para os dois lados. Para a empresa, porque investiu tempo, recurso financeiro, recurso emocional, várias questões, e não tem o que precisa, e para o funcionário, para o candidato também. Porque ele também se dedicou para conseguir aquilo ali, chegou lá dentro, não era exatamente aquilo que ele estava procurando. Então, assim, é um desafio. Quando você fala do etarismo, isso vem diminuindo, apesar da gente ainda perceber. Só para te dar uma dimensão, no último CONAR. CONAR é o Congresso Nacional de Recursos Humanos, na verdade, o penúltimo CONAR. Um dos grandes temas foi o DEI, né, empresas DEI, que é diversidade, equidade e inclusão. Então, só para te falar, é um congresso para mais de 5 mil pessoas, 7 mil pessoas estavam presentes naquele ano. E as empresas e os cases sendo apresentados justamente mostrando que isso vem diminuindo. Tem algumas características, ou tem algumas vagas que exigem características específicas, e isso não é discriminação. Mas passa a ser discriminação quando eu coloco uma questão de gênero, uma questão de idade, né? Mas tem características que são necessárias para determinadas vagas. Como a gente lidar com isso, eu vou dizer, é o desafio que a gente, enquanto ser humano, está tendo para lidar com a IA. Né? Como que a gente vai ajudar essa IA a enxergar mais aquilo que está além do que está escrito no currículo. Né? Então, não sei se eu ajudo a responder, ajudou demais. Mas é um desafio, na verdade, quando a gente pensa nisso que você está trazendo. E cada vez mais, o meu Instagram é um barato, né? A inteligência, o algoritmo manda para a gente só aquilo que a gente vê, é só ferramenta de RH, ferramenta de treinamento e desenvolvimento, tudo com IA. Tudo. E aí? O que eu vou fazer? Eu vou nadar contra? É bem isso mesmo, né? Não, e quando você fala do fit cultural, realmente parece que a empresa, talvez por não saber realmente, né? Parece que dificulta também a vida de quem está buscando uma colocação no mercado, quem quer viver um propósito dentro de uma empresa, né? E chega lá, às vezes não encontra o que estava procurando e, como você falou, sofre os dois, né? Sim. Os dois vão sofrer. Bom, e quando a gente pensa um pouquinho no que o RH precisa fazer para impactar diretamente no faturamento da empresa. Vamos pensar aqui sobre vendas, gestão, o back-office também ali nessa retaguarda. Sim. Como é que você entende isso aí para ter esse resultado que nós buscamos sempre, que é vender mais, aumentar o faturamento, né? E né, na sua linha, né, do vendedor 24 horas. Isso é todo o tempo todo. O tempo todo. Venda, né? Mas legal. Mas isso é importante, a empresa, nenhum negócio existe, quer dizer, a não ser os filantrópicos, mas ao mesmo tempo o filantrópico também precisa de recursos para poder sobreviver. Verdade. Então tem alguma coisa ali que precisa acontecer, nem que seja vender a ideia do negócio. Mas pensando no início da pergunta, Márcio, quando você diz, né, como o RH vai atuar desde o início da contratação, desde a captação, porque a gente vai separar não só mais em recrutamento e seleção, a gente vai falar em atração e captação de candidatos. E essa atração começa muito antes de uma vaga ser aberta. É quando a gente fala da marca empregadora. É como se fosse um cliente mesmo, né? O primeiro cliente é esse colaborador que vai trabalhar, né? E aí a gente fala, tem o NPS, que é para o cliente externo, né, a avaliação que o cliente externo faz, e tem o ENPS, que é a avaliação interna. Então, como que a gente vai fazendo esses níveis? E tem várias outras ferramentas, vamos chamar assim, de avaliação, de selos. Tem o GPTW, tem o Você RH, enfim, são selos que as empresas conquistam através de pesquisa, não é uma coisa, eu quero esse selo. Ok, se você quer esse selo, vai ter um monte de coisa que você vai ter que fazer. Um profissional alto nível já olha para a empresa procurando esse selo. Exatamente. Muito legal, exatamente. Né? Muito legal que você trouxe. E isso é a marca empregadora. Perfeito. Então, a empresa tem uma marca empregadora. Nós também temos a nossa marca empregadora, né? Mas, então, esse trabalho de marca empregadora junto do marketing e o RH, também não adianta você vender uma coisa que não existe, porque vai dar conflito quando alguém entra pensando ou acreditando que aquilo tudo está presente e não está. Há frustração, né?
Poxa, você me vendeu uma coisa e chegou lá, não era exatamente aquilo. Verdade. Então, nesse movimento da sua pergunta, o que RH faz? Desde o início, na captação, Perfeito. aí entra no onboarding, né, a ambientação, explicar como que a empresa funciona, fala da origem da empresa, fala qual é a essência da empresa. Em algum momento isso foi idealizado por alguém ou por um grupo de pessoas que tinham valores, tinham um sonho, tinham um propósito, algo para ser realizado. E daí para frente a gente vai falar de toda a parte de desenvolvimento. Eu não falo só em treinamento, eu gosto sempre de pensar em ação de desenvolvimento, que é uma constante. Muito bom. Eu ensino uma técnica hoje, mas não necessariamente essa técnica vai ser implantada, e como que a gente vai criando espaço para isso ser realmente incorporado na prática diária. Então, muitos RHs às vezes falam comigo assim, mas Ana, a gente já fez essa ação ano passado. Foi ano passado, eram outras pessoas, eram outros momentos, e isso precisa acontecer de forma constante. Ô, Ana, obrigado pela resposta. Eu queria aproveitar esse momento aqui. Gente, vai ser agora uma Minuto Mentoria gratuita com Ana Galo aqui. A gente passa por muitas empresas, uns até nem são clientes nossos, mas tem essa curiosidade. Márcio, nossa, tá muito difícil. Né? Por onde a gente vai? Seja nos lugares mais remotos, pelos estados do norte, por exemplo, chega ali em Rondônia, aqui na minha cidade, no interior, não tem ninguém. Eu treino um time de turismo lá em Fernando de Noronha. Olha. Imagina, no arquipélago. Aqui não tem ninguém, eu fico assim... vai ter alguém. Enfim, há uma queixa muito grande em diversos lugares. O papo é esse. Não tem ninguém, as pessoas não são boas, não estão preparadas. O que você diria para essas... Até pequenas e médias empresas também, eu ouço muito isso, sabe? Como o CEO dessa empresa deve... Os primeiros passos para contratar alguém de valor para o seu negócio. Se você pudesse fazer um desenho aqui rápido para dizer. Rápido é desafiador também. Porque esse tem sido um grande desafio de empresas, independente do tamanho. Você falou em empresas pequenas e médias, eu atendo em grandes empresas também. E a gente percebe essa dificuldade. Mato Grosso, em especial, a gente vive o pleno emprego já há alguns anos. Diferente de outros lugares que já tem menos oportunidades. Isso. Mas, ao mesmo tempo, às vezes, as pessoas que estão disponíveis, vem aquela questão, mas ou elas não estão preparadas, ou elas não querem. Hoje de manhã eu estava ouvindo o pessoal falar, mas e se a pessoa não quer? Aí a gente entra nesse movimento de qual é o sentido que ela quer dar para a vida dela. A gente precisa extrapolar um pouquinho mais. Eu ia até te perguntar isso agora. Eu gosto muito, eu dando os conselhos, né, para essas empresas. De novo, eu não sou uma autoridade nesse assunto e é muito bom ter você aqui hoje até para isso. Eu sempre acredito muito mais no comportamental do que naquele currículo maravilhoso que trazem, sabe? Que, aliás, eu tenho presenciado nas empresas currículos feitos por IA, Marcela. E a pessoa não sabe nem o que ela escreveu ali. Ah, eu venda consultiva, Inside Sales. Legal, Inside Sales. Me fala um pouquinho como é que você fazia na empresa. Ele não sabe o que é Inside Sales e tá lá escrito. Ai, é interessante, assim, eu tive uma experiência há muito tempo atrás, antes de existir IA, mas tinha como que chamava? As lan houses que faziam o currículo, né? É verdade, e aí aconteceu lembrado. Exatamente isso. Bem Ela escreveu um currículo, estava lindinho lá embaixo, as competências comportamentais. E aí eu perguntei para ela, para a pessoa, né? Você escreveu aqui dinamismo, criatividade, trabalho em equipe. Explica para mim, dá um exemplo onde isso aqui aconteceu na sua vida. A menina ela só faltou enfiar embaixo da cadeira. E aí veio com a verdade. Sabe o que é? Não fui eu que fiz meu currículo, foi uma pessoa que fez para mim, eu não sei o que isso significa. Eu falei, então, assim, não é um problema de IA. O caso que com a IA hoje o currículo fica mais bonito. Mas aí entra a habilidade da entrevista. Vamos lá. Né? E eu concordo plenamente, Márcio, esse é um conceito que já vem sendo trabalhado há bastante tempo. Não são as competências técnicas que determinam que aquele é um bom profissional, que aquele é um bom candidato. São as comportamentais associadas às técnicas. Eu também não vou participar de uma seleção de uma área que eu não tenho o mínimo conhecimento, não vai ser só a minha habilidade comportamental que vai me fazer entrar no jogo. Eu preciso do conhecimento técnico para entrar no jogo, mas para me manter ali eu preciso das competências comportamentais. E então a gente entra com aquela ideia de como fazer perguntas no processo seletivo. Isso. Na verdade, a gente pode até também, para quem está com o rádio ligado, dar orientações do que não fazer. Porque muita gente erra sem saber, ela não tem noção, né? O óbvio precisa ser dito, né, Ana? E às vezes está escondido, Ana. Eu lembro de uma cliente no estado de Rondônia e
ela tinha contratado e ela sempre pediu que eu desse uma olhadinha, porque era pro setor de vendas. Eu falei, conta comigo, né? Temos o InCompany, eu tô aqui para isso, uma espécie de consultoria, né? Um mentor dela. E aí eu fui bater um papo com essa moça, uma moça jovem, 20 e poucos anos, 21 anos. E daí a gente perguntou, qual foi o momento mais difícil da tua vida? O que você fez para poder se virar nessa hora? Cara, veio uma coisa tão bacana, que a menina era de uma cidade do interior ainda, mais interior que onde estávamos, que era Vilhena, né? E ela abriu mão de morar perto da família para morar numa cidade vizinha para poder estudar, onde ela tinha uma base, não tinha mais essa base. Enfim, estudava e trabalhava, e ela era campeã de 100 metros rasos, estava estudando, estava treinando para 800. Eu falei que é incrível, para um vendedor tem que ter resiliência, né? Tem que... poxa, então eu falei assim, ela é ideal, e a gente viu, só que torna a dizer, essa não é a minha especialidade, mas eu entendo que seria mais ou menos esse caminho, como você falou agora, né? A seleção, né, assim, o momento, primeiro eu faço a captação, que em algumas empresas vão dizer é difícil, porque eu não estou tendo candidatos e tal, mas quando você consegue atrair boas pessoas, não basta atrair, você precisa selecionar através de perguntas, e a gente vai falar de perguntas abertas. Legal. Que para a área de vendas, talvez isso seja tranquilo, né? Pergunta aberta, pergunta fechada. E para nós também, na área de entrevistas, entrevista comportamental por competência, traz justamente essa ideia. Faça perguntas abertas, que dê espaço para o candidato falar, e jamais faça perguntas que dê para ele a resposta. Mas você fazia isso ou aquilo? Não faz pergunta com legal, alternativas. Ana. Boa, Ana. Porque você cai na armadilha e aí inconscientemente você dá aquela dica, mas você faria ou aquilo. E o seu sonho já de, eu acho que encontrei a pessoa, você começa a fazer de tudo para que ela seja a pessoa, né? Isso, são os vieses, exatamente. É tipo um relacionamento amoroso, né? A pessoa tá ali, você tá floreando, ela não é aquilo, mas você queria tanto que aquela pessoa virou isso para você. Isso. E é também com o candidato, muitas das vezes, né, Ana? Então, é muito importante que a pessoa que vai fazer a entrevista tenha em mente quais são os valores da empresa, quais são as principais características. Tem uma perguntinha assim pra gente, quando está fazendo a entrevista. O que torna o candidato ideal para a vaga? E o que torna o candidato inadequado para a vaga. E aqui entra uma questão interessante, porque fica até mais fácil de eu dar o feedback para o candidato. Não quer dizer que ele seja um candidato ruim. Ele não é um candidato para a vaga. Não dá fit ali com... assim, eu tomo muito cuidado, porque quem chega no processo seletivo, às vezes também está passando por um momento, ele precisa muito daquilo, mas não deu, não era ele. Então, quando eu digo para ele, não é que você é um candidato ruim, você não é um candidato adequado para a vaga. Eu respeito aquele ser humano que está ali na minha frente, que está buscando alguma coisa, buscando uma colocação profissional. E Ana, me passa a impressão também que parece que a entrevista é um momento ideal para eu descobrir se tem fit cultural. Veja bem, tem o lance do fit da vaga, né? Isso. Do espaço que tem para essa pessoa na empresa, mas já vi que essa pessoa não conversa com a nossa cultura. Né? Por exemplo, a gente vê em empresas... Quer dizer, eu não vejo isso em empresas, a gente andou em grandes corredores. O Grupo SAG é um grande exemplo disso. Né, de coisas positivas, a Azul Linhas Aéreas, até que a gente também tem essa oportunidade de andar por lá, de treinar times, e ver que, tipo, a partir do CEO, com o John Rodgerson, que é um ser humano super simples, educado, gentil, cordial, você não encontra ninguém nos corredores ali em Barueri que vai ser diferente disso. Você pode estar, não importa o andar que você está no prédio da Azul, alguém vai te parar e vai perguntar, tudo bem? Como se já te conhecesse, porque entende, você está dentro da empresa, você é muito bem-vindo e nós tratamos todos muito bem aqui. Então, não tem como. Se eu perceber que você tem um ar de arrogância e tal, já não entra, né? Exatamente. É o fit cultural, está exatamente aí. E sem sombra de dúvidas, no momento da entrevista, é o momento da gente identificar isso. Legal. Vou ter 100% de acerto? Talvez ainda não, mas é um bom caminho para gerar esse tipo de resultado, com certeza. Obrigado, Ana. Marcela, falei que a Ana... Falei para você. Ana, olha, quando a gente encontra uma pessoa boa de entrevistar assim, a gente fica com pena desse momento, porque tá entregando muito. Muito. E parabéns pela didática. Imagino que você leva esse faleiro seu aí, né, por esse mundão, contribuindo muito. Mas o relógio me diz que nós estamos a 5 minutos do fim dessa boa conversa. Eu vou deixar o Barreto selecionar o que pode ser a nossa pergunta final, mas para a gente aproveitar ao máximo esse tempo. Ou se você quiser destacar algo que seja importante, valioso, que de repente passou despercebido, fica à vontade. Aqui, tem coisas que você está vivendo isso há tantos anos, né? Que é tão relevante que a gente até tem receio de pecar e não mandar essa mensagem. Porque já virou até... Esse programa é um programa case, viu, Marcela? Quando o assunto é RH, eu falei, antes de você chegar, eu falei, Marcela,
A gente conhece muita gente de RH, né, Marcela? A gente falou isso aqui, né? Mas essa que tá chegando aqui, você vai ver quanto ela é boa. Obrigada. E eu E mês das mulheres, você arrasou duas vezes. Duas uma vezes, mulher e tanto aqui na bancada. Você está em minoria hoje. É verdade, não. Mas, Ana, se Sem faltou problema. algo que você queira destacar com o seu filho, a sua experiência, falar, não posso sair dessa entrevista sem destacar. Assim, um erro que é muito cometido, o que não pode faltar, né, nesses processos nas empresas, seja liderança, seja no RH, contratação. Eu vou dizer assim, a palavra que me vem é coerência, né? Legal. Principalmente das ideias centrais da empresa, o que a empresa realmente quer e quem ela está buscando no mercado. E que seja feito esse processo de desenvolvimento, de alinhamento. Teve uma coisa que a gente estava falando aqui desse back-office e você falou sem sombra de dúvidas, vendas. Sem vendas não tem negócio. Mas, ao mesmo tempo, isso é muito interessante quando a gente vai em empresas extremamente comerciais. Eu preciso entender que para que aquele comercial aconteça, eu tenho toda uma equipe que está fazendo funcionar ali atrás, Tem todo que um cuidar. processo que precisa acontecer. É verdade. E sim, é essencial o trabalho das vendas, mas eu tenho um trabalho de administrativo, financeiro, comercial marketing, RH. Você falou uma coisa legal, eu até queria fazer analogia aqui. Você viu o Exército Brasileiro, né? E a gente da infantaria vai na frente. E vai lá na linha nas trincheiras, linha de frente. Mas aqui atrás tem o pelotão de apoio, que lança mísseis. Tem também a CFE, a que prepara comida, né? Que dá o suporte para manter todo mundo de pé. Isso, é o back-office. Tem back-office, justamente. Tem ali também o pessoal da emergência, da saúde. Ou seja, é isso, né? Não adianta a infantaria lá na frente dando tiro, acertando, né? E realmente é importante. É entender esse time como um todo. E mais uma vez entra como a empresa faz isso perpetuar. Legal. Ou realmente, não, aqui é mais importante esse time. Aí você causa um desconforto interno e vai ser mais difícil você conseguir falar em relacionamento interpessoal, falar em comunicação. Mas se eu tenho um setor que é mais privilegiado que o outro... Justo, muito legal a sua colocação, Ana, porque realmente a gente quando entra para treinar time, é o seguinte... Aqui todo mundo é vendedor. Né? Já começa, tudo bem que essa cultura também pode ser, né, disseminada, mas ao mesmo tempo há um respeito a cada função, né, a cada setor, né? E eu preciso também entender que eu sou o back-office de alguém que está ali na frente vendendo. Legal. Eu preciso entender que o negócio da empresa é gerar resultado. Eu preciso também, enquanto back-office, entender esse movimento da empresa como um todo, né? Então, uma ligação, às vezes, o financeiro fala muito assim, a gente vai lá e vende. Aí um financeiro que não está num bom dia, o cliente, às vezes, nem é caloteiro, tá? Não é mal pagador, mas ele esqueceu de pagar, Marcelo. Mas o financeiro que já mandou uma mensagem ontem, já manda assim, e aí, mas ontem eu já falei com o senhor, já é grosseiro, já é um tom, e isso a gente costuma dizer que joga contra, né? Tudo bem que a gente entende que existem processos também no setor financeiro, né? Mas a gente tem que ter um pouquinho mais de carinho. Às vezes é uma fala, é um scriptzinho, sabe? Então, mas normalmente eles são mais objetivos, secos mesmo. Você falou na cobrança. Exatamente. Olha, tem 4 perguntas aqui sobre liderança, não dá mais tempo. Então a gente vai deixar para uma outra oportunidade, justamente para falar do perfil, né, das pessoas que estão em liderança, porque eu percebi aqui que a curiosidade aumenta quando chega nesse ponto. Normal, Ana? Sem sombra de dúvida. É engraçado que as pessoas acham que liderança é um dom, a gente nasce líder e não é por aí. Não é mesmo. A gente realmente pode se desenvolver enquanto líderes. É claro que tem algumas habilidades que a gente vai desenvolver, a gente vai aprender. Uns vão ter mais facilidade para aprender, outros vão precisar de um caminho um pouco mais longo, mas na sua disposição a gente vai aprender. Então fica para uma próxima oportunidade. Vai ter que ter, porque eu já tinha tantas perguntas tão legais, sabe? Como criar esse ambiente? Mas eu queria, pra gente já pode meter a final? Não, 30 segundos, ela não vai conseguir responder. Não, você vai ter que voltar. Já vamos programar. Dá um arroba dela para quem quer perguntar lá no particular. Não, e quem quer te contratar também, porque é um profissional de alto gabarito. A minha empresa é Alinhar, Alinha RH, assim, esse é o nome. Então é o arroba Alinha RH. Criativo, esse é o nosso... R e H Alinhar. Isso. Né? E o meu pessoal é Ana Galo Oficial, mas no Alinhar... Com L só, Ana Galo normal. Ana Galo ali, normal. Né? Ana Galo normal. Então, entra lá, já segue, acompanha, deixa a sua pergunta e com certeza o Barreto vai convidá-la novamente. Não tenha dúvida, um curto prazo de tempo aí, porque foi muito bacana. Muito obrigado pelo seu tempo. Sei que seu tempo é muito concorrido. Foi difícil, Marcela, marcar com ela, tá? Obrigado. Leve um abraço ao Paulo também, tá bom? E, Marcela, agradecer também aqui esse espaço que você abre pra gente aí toda terça-feira, né? É realmente uma honra bater esse papo legal aqui, né?
E até a próxima terça-feira. Espero ter contribuído aí com a nossa audiência. Ana, obrigada. Aprendemos muito com você. Verdade. Mês da mulher, e ver uma mulher brilhante desenvolvendo esse trabalho, com repertório, com habilidade, com expertise. Me orgulha muito como mulher, como jornalista. Volte sempre para a gente conversar mais sobre o assunto. Agradeço o espaço, super feliz com o convite e a oportunidade de voltar aqui. Vou ficar muito feliz, com certeza. Vamos então nos despedindo nessa terça-feira com Vendas e Negócios. Se você perdeu parte dessa entrevista, assista na íntegra, vale muito. Vai ficar disponível no YouTube, CBN e CBA. Continue conosco na rede 95.9 FM e, é claro, acessando o nosso site, aquele que você pode confiar, CBN